Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Muito feliz de poder estar aqui novamente, estudando os ensinamentos do Mestre Jesus, na linha de esclarecimento que Joana de Ângeles faz com tanto amor, com tanta devoção, com tanto cuidado para nos fazer melhor e também para que a gente consiga enfrentar as dificuldades da nossa rotina, das nossas dificuldades, contando ali com as nossas limitações mesmo, mas também podendo experienciar isso de uma forma melhor, né? Hoje ela traz um tema interessante, o título é a lição 13, né, do livro Rumos Libertadores, intitulado Evocação dos Mortos. Joana vai tratar disso com um carinho muito grande, meus irmãos, porque ela vai nos orientar, talvez em comportamentos que a gente adote e que não são muito indicados, tanto para a gente que ainda está aqui preso no corpo físico, quanto das pessoas que já se foram. Entender que a doutrina espírita, quando traz para nós a verdade da imortalidade da alma e de uma vida após a morte ativa, consciente, produtiva, de crescimento, de melhora e de preparação para outras experiências reencarnatórias, isso nos dá uma certa tranquilidade, uma certa leveza diante do fato da morte. Porque para o irmão que pensa na morte como fim de tudo, que não terá mais a oportunidade de reencontrar, de ver, de falar, de abraçar aquele ente amado, a morte se torna uma coisa quase que insustentável. É comum a gente ver nos enterros de pessoas queridas, dos amigos que a gente vê essa dor estampada no rosto dos familiares, dos amigos, mas uma dor finita, assim, de que aquilo ali acabou, aquela relação acabou, aquela pessoa foi tirada daquele cenário de vida humana e que tudo acabou. E é muito doloroso isso. Ao mesmo tempo que a gente participa de enterros, velórios, de amigos, né? Ou mesmo dos que a gente já viveu com os nossos familiares. E quando a ótica, o entendimento é espiritual, a dor está ali, o sofrimento está ali, a gente sofre, né? Por quê? Porque a gente tem diariamente, cotidianamente, a presença daquela pessoa que nos faz tão bem, que nos é tão rica, né? E de repente essa pessoa não vai estar mais ali, naquele cenário humano, né? Da vida física, mas a certeza de que, havendo amor verdadeiro, esse reencontro será inevitável, isso dá pra gente a sensação de que a pessoa foi em uma viagem, como muitos vivem hoje, distante dos que amam, porque estão até em outro país, enfim, né? A saudade fica, as lembranças boas do que viveu fica, mas a certeza de que o reencontro acontecerá traz para esses uma certa calmaria diante de um momento tão delicado. Então, seria equívoco dizer que o espírita não sofre com a morte das pessoas que a gente ama, ou que não deveria sentir isso, porque não é uma verdade, né? A gente sente, a gente sofre, a gente chora, a gente só entende que a vida continua nessas duas dimensões, para a gente que fica aqui e para eles que vão. E é preciso, então, cuidar desse período de separação. E é disso que Joana vai falar aqui hoje, tá bom? Ela traz pra gente como registro o capítulo 5, item 21 do Evangelho. Esse capítulo tá lá em Bem-aventurados aflitos. E esse item trata de perda dos entes amados. Olha que Joana traz isso num capítulo de Bem-aventurados aflitos. Dada a dificuldade das pessoas, de certo modo, ou
ou em sua maioria, de lidar com a perda de pessoas pela morte, né? Então vamos lá, ela começa assim: os teus mortos liberaram-se do corpo, mas não se evadiram da vida. Aniquilou-se a matéria de que eles se utilizavam para a jornada redentora durante a vilegiatura carnal, não porém havendo-se acabado o ministério evolutivo. A desconexão das moléculas orgânicas, de forma alguma, destruiu neles a realidade que é eterna. Espíritos imortais transitaram da vestimenta física para a realidade causal de onde vieram. A morte os separou das imposições sensoriais, jamais os afastando das vinculações afetivas ou dos compromissos morais. Veja que, vamos dar uma parada aqui. Ela começa esse texto enfatizando a vida de continuidade para aquele que se desprendeu do corpo físico. É preciso a gente entender, meus irmãos, que a morte, ela já vivida por todos nós, por inúmeras vezes, não é uma experiência nova. Ela traz também para a gente características pertinentes à nossa necessidade evolutiva. Daqueles que o momento da morte se define desta ou daquela maneira, neste ou naquele período, diante de tais ou quais circunstâncias. Entender que isso também, como todo o processo que envolve a nossa vida, é cuidado pelos benfeitores espirituais. É um momento em que nós não estamos sozinhos, momento algum, nem o que desencarna, nem aqueles que ficarão. É preciso pensar que a vida nos suscita sempre a vigilância e a oração. A oração nas horas do desencarne, daqueles que ficam, é necessária. É preciso orar por si, é preciso orar por aqueles que vão. Diante do quadro, às vezes, tão inesperado, né, das mortes vítimas de um acidente, do AVC, da parada cardíaca, da violência, vítima da violência, algo que não se espera, né, que não esteja ali quase que induzido pelas circunstâncias, é algo que pega a pessoa de supetão numa mudança de cenário e de situações. Assentar o coração diante de um quadro desse necessita da gente muita fé, muita confiança em Deus. A sustentação da fé nesse momento é que nos alimenta para darmos continuidade à vida. E para esses que vão, eles precisam das nossas orações, principalmente nesse momento, porque esse retorno à pátria espiritual, ela é marcada por circunstâncias diversas, das quais a gente não consegue mensurar para cada um, entendendo sempre, né, de que nós somos alijados em condições pertinentes à nossa trajetória espiritual, à nossa condição de construção durante as nossas existências e durante a nossa última existência. Entender da frase do Cristo, né, que onde está o vosso tesouro, lá está o vosso coração, isso se encaixa muito, extremamente nesse processo. Porque como força, nós somos mesmo arrastados, conduzidos para uma situação condutiva desse universo íntimo e peculiar de cada um. Entende como que as coisas são estruturadas, mas não fica para nós que permanecemos e ainda no corpo físico o descuido com aquele que vai. Então a oração por eles, as mensagens
de esperança, as vibrações positivas, o sentimento de bondade, de generosidade para com ele, né, ajuda nessa retomada da verdadeira vida. Joana continua. Não te ates pelo pensamento em desalinho aos que partiram da terra, nem te vincules em descontrole às reminiscências infelizes que te assinalaram a convivência com eles. Então aqui ela já começa a dar uma primeira dica para nós. Porque nem sempre só os que a gente ama é que vão. Às vezes sai do nosso convívio pessoas que foram tóxicas na nossa vida, que nos feriram de alguma maneira, mas num contrato de vida evolutiva, a que todos nós estamos agendados, essas pessoas tiveram um papel importante na nossa vida, para despertar o nosso coração para alguma coisa, para nos fazer pensar de alguma forma fora do quadrado que a gente sempre pensa, nos colocar na condição de expiatórios, né, provacionais. Então a gente não pode desconsiderar a importância dessas pessoas na nossa vida. Quando eles partem, a gente, às vezes, levado por nossa inferioridade, a gente acaba por pensar assim, nossa, acabou o meu jugo, né? Essa pessoa se foi, ou mesmo lembrança, nossa, naquele dia ela me falou umas palavras tão duras, naquele dia ele me feriu dessa forma. Joana fala pra gente evitar esse tipo de pensamento, porque não reverbera positivamente, nem para nós, principalmente para eles. E se nesse contexto da vida a gente está marcado por estruturas mentais e psicológicas da vida imortal, a gente não tem às vezes condição de perceber o que nos uniu nesse elo e nessa condição. Então deixemos a cada um a conta daquilo que fez, que realizou, e vamos cuidar do que a gente ainda tem por fazer, evitando pensamentos assim que causam tortura e sofrimento. E aí, se a gente for móvel dessa ação, a gente também vai estar fazendo para com ele, mesmo que talvez ele tenha feito por nós. Então é bom não fazer, porque a gente se compromete tanto quanto eles. Então o pensamento, segundo as orientações dos benfeitores espirituais, é essa forma carinhosa de Joana dizer, é um pensamento cuidadoso, zeloso, né, para que ele vá em paz, que fique bem e que a vida possa dar a ele condição de entender o que precisava ser entendido, e a nós também, superação das dores que nos feriram tanto, né? Joana continua. Já cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos, necessitando agora de tempo para revisão. Ela está falando deles. Precisam de tempo para isso, para pensar o que fizeram ou o que deixaram de fazer, mas isso é conta deles lá, com a espiritualidade, né? Que a gente não fique nessa coisa de retomar as lembranças, isso não é bom, é melhor nem lembrar, né? Se nos feriu tanto, é melhor não lembrar, é verdade. Vamos continuar aqui. É preciso cuidar da gente revisar conceitos e atitudes a fim de prosseguirmos vida afora, rumos à eternidade. E eles também, porque a gente está aqui no corpo físico ainda, a morte chegará para a gente também. Então, enquanto em vida, vamos fazer o melhor que a gente possa fazer. E eles estão lá buscando o caminho deles. Se foram bons e amigos, afetuosos e nobres, concede-lhes a dita de seguirem adiante sem o teu egoísmo, desejando escravizá-los a ti. Aí ela já está falando agora do outro cenário. Primeiro ela falou assim, se a pessoa tóxica morre, não imita pensamentos e tal. Mas e aquela pessoa que foi nosso porto seguro, que foi o nosso orientador, que foi a pessoa amada, que enxugou nossas lágrimas, que esteve do nosso lado, que foi o parceiro, que foi o companheiro, se vai, né? Joana fala que a gente precisa deixar de ser egoísta, deixá-los ir e deixá-los ir.
essa conduta nossa de querer escravizá-los, as nossas emoções e preocupação só causa desespero para eles, já fora do corpo físico. Eles não podem vir aqui resolver os problemas que são da vida humana, eles não vão poder acalentar as nossas dores, como faziam, né? E eles precisam continuar a vida deles, porque como nós, eles também são espíritos imperfeitos, em busca da libertação espiritual. Então, quando a gente toma uma atitude dessa, de ficar buscando eles no pensamento, lamentando a perda deles, lamentando que eles se foram, lamentando que eles não estão aqui para nos ajudar, como que era bom quando eles estavam, isso causa uma dor, imagina isso, gente. Se a gente tem alguém que a gente ama que está desse jeito, você não pode ir lá fazer nada por ele. Então, olha o desespero que a gente causa, isso impacta na vida do espírito liberto do corpo físico de forma muito contundente, muito ruim. E os desequilibra, né? Deixando eles desesperados, aflitos, no desejo talvez até de serem teimosos ante as orientações dos benfeitores espirituais para poder querer estar aqui ajudando. Olha como que é sério isso, né? Se deixaram um legado de penas entre dores e lembranças perniciosas, já padeceram na consciência em despertamento inelutável, a consequência da leviandade e da teimosia que se permitiram. Não seja, porém, você quem os atormente mais. Olha aqui, Joana está colocando cada coisa no seu lugar. Ela não está tirando a responsabilidade de ninguém, nem do que fica, nem do que vai. Porque Jesus nos ensinou a cada um segundo suas obras, isso é para todos, né? Mas ela nos fala com franqueza disso, que a gente não tem que ser nem o juiz do que foi, né? E nem o egoísta que quer manter para si o amor daqueles que se foram. Joana continua. Considerando a irrefragável transcendência da morte, que é cirurgiã da vida, cultua a memória dos teus queridos desencarnados mediante ações de que eles se alegrem, de que possam participar inspirando-te, protegendo-te ou aprendendo contigo, agora o que não souberam ou não quiseram aproveitar antes. Ora, se a gente mantém uma conduta reta no bem, se a gente se dedica a estudos de lições dignas, o culto do evangelho no lar, com cuidado, porque eles, orientados e liberados, né, pelos benfeitores espirituais, eles vêm nos visitar. E o culto do evangelho no lar é um lugar, um momento que geralmente isso acontece. E é ali naquele compartilhamento da mensagem cristã que essas almas se entrelaçam novamente, pelo afeto unido à mensagem do Cristo. Então é isso que ela está colocando aqui, para que na nossa conduta reta, possa auxiliá-los naquilo que eles ainda precisam entender, precisam aprender, né? No amadurecimento necessário para eles, porque um dia a gente vai se reencontrar. Olha que coisa linda isso, né? A vida, em qualquer expressão em que se nos apresente, através do corpo ou fora dele, é uma bênção de Deus, com inestimável significação para o processo iluminativo da consciência. Não digas ou interrogues ante os que desencarnaram, deixaram-me, estou sozinho, e agora? Né? O que será de mim sem você? Isso, gente, isso é muito triste, assim, da gente fazer. A gente realmente não deve. Porque causa esse desconforto. Gente, imagina um desassossego de quem está fora do corpo físico ouve isso. Da pessoa que ama. Quer largar tudo e voltar, né? Olha como que é sério isso. Olha como que a gente escraviza a mente do outro nas nossas preocupações. Estes conceitos profundamente egoístas atestam desamor antes de devotamento. Olha que lindo isso, né? Porque ela fala, quando a gente se comporta dessa forma, a gente não ama. Porque se a gente ama, a gente deixa livre. A liberdade é um bem inalienável.
Não tem como a gente furtar o outro disso. Outro dia eu estava passando em frente a uma loja que vende coisas de animais e tudo. E tinha tantos passarinhos presos na gaiola. E tinha também aqueles papagaios, né? Aqueles canarinhos, né? Muito lindos todos eles. Cantavam, pulavam de um lado pro outro dentro da gaiola. Aí chega alguém que fala assim, nossa, que lindo! Aí eles falam pro rapaz, isso aí veio de tal lugar, não era nem aqui, segundo ele, do Brasil. Mas enfim, e eu fiquei pensando, né? Não, ele é bonito sim, mas ele é bonito livre. Ele é bonito livre. Imagina se aquela mesma pessoa que está ali comercializando aquela vida que não é a dele, se ele tivesse ali preso numa gaiola, se ele ia ficar feliz? Não ia, gente. Não ia. Não ia. A gente precisa repensar essas coisas. E em se tratando da morte, quem vai precisa gozar dessa liberdade. Como a gente quer gozar da liberdade de conduzir a nossa vida do jeito que a gente quer, segundo as nossas aspirações. A gente não costuma dizer que nós somos donos do nosso nariz? É mais ou menos isso, né? Vamos continuar. Não te entregues ao desejo de partir também, sob a falsa alegação de que não pode continuar sem aquela pessoa. Aí ela está falando do indivíduo que pensa em se matar, pensa em morrer, porque o outro foi. Gente, isso é muito sério, muito sério, muito sério. Espíritos imortais que somos, nós fazemos parte de uma grande família. Aquela pessoa que está ao nosso lado, ela é um elo pequeno de outros tantos elos que se constituirão ao longo da nossa existência imortal. Viver ao lado das pessoas, momentaneamente na vida física, nos conduz na compreensão de que esse elo se expande a cada encarnação. Então a Joana fala que é um perigo danado. Essa atitude, né? Nossa, de pensar em morrer, de não querer continuar, de se entregar aos processos depressivos, isso tudo afeta o espírito que já se foi. Mas isso acontece? Acontece. Claro que acontece. Porque às vezes a pessoa não tem condição de lidar com isso, então precisa procurar ajuda. Nem que seja uma ajuda médica. Fazer uso da medicação, fazer uso do remedinho que vai te ajudar a cuidar disso. Né? Uma pessoa muito amiga, em certa ocasião, perdeu o filho. De uma forma que não esperava. Não estava doente, não estava nada. Enfim, a morte chegou. Essa mãe ficou no total desalinho. Buscou ajuda. Foi a um terapeuta, foi um psiquiatra. E a vida que segue. É preciso buscar ajuda. Há momentos bem complicados da vida. E a ajuda espiritual, ela é a primeira que a gente tem que buscar. Sempre buscar ajuda espiritual aonde a tua fé te sinaliza. Se é no templo evangélico, é lá. Se é na igreja católica, é lá. Se é no templo budista, é lá. Se é no centro espírita, é lá. Buscar ajuda espiritual. Para o espírita que entende então que a vida segue, precisa buscar ajuda, né? Mas se ainda assim não der conta, busca ajuda médica. Não se deixa bater, tá? Como te sentirias do lado de cá? Aí Joana já está falando da dimensão que ela também se encontra. Acompanhando o ser amado que se resolvesse complicar a própria situação, justificando seres tu o responsável. Eu vou me matar, eu vou me suicidar, eu vou largar tudo para lá, eu não vou cuidar agora dos que ficaram, eu vou... Porque a pessoa que eu queria se foi. Imagina, a Joana está falando, imagina o desespero, né, e a sensação disso. Imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que em desalinho caprichoso te chamasse
e verificas quanto te seria isso doloroso. Assim também eles sofrem em razão da atitude contundente quanto se alegram em face da resignação, da saudade dúlcida e das preces gentis que os afetos lhe devotam. Morrer nem é mergulhar no caos do nada, como tampouco é desferir voo para os altiplanos da felicidade ou os vulcões do horror. Simplesmente representa mudar de lugar vibratório, muda de cenário, né, meus irmãos? Intrinsecamente, cada um prosseguindo conforme era, com as conquistas e os débitos transferidos de lugar, porém presentes na consciência individual. Envolve, assim, os entes queridos que desencarnaram em vibrações de carinho e de esperança. Olha só o que ela fala. Envolve, então, os entes queridos que morreram no corpo físico nas vibrações de carinho e de esperança, não os convocando antes do tempo a injustificável intercâmbio mediúnico com que os constrangeria, impondo-lhes innecessários padecimentos. Não pense em evocá-los curioso ou atormentado. É muito comum isso, principalmente no movimento espírita. Muito comum. Das pessoas falarem assim, fulano já se comunicou, fulano já deu notícia. Olha, gente, que necessidade disso, né? É uma necessidade, uma curiosidade na maioria das vezes, né? E a gente tem que deixar isso, sabe por quê, gente? Esse contato sempre tem que partir de lá para cá. Se parte da gente querendo notícias do outro, só queria saber se tá bem. Vai fazer o quê se souber que não tá bem? Olha isso, gente. Tá querendo ser mais que Deus. Não é? Não pode ser assim, não é? É muito sério isso. Então, entender que essa comunicação, se tiver que existir, tem que partir de lá para cá. De modo espontâneo. E aí vai ser bonito demais, né? Mas, se não acontecer, deixa tudo na vontade de Deus. Não penses em evocá-los curioso ou atormentado. Reencontrá-los-ás logo mais, quando também fores convocado ao retorno. Tenha paciência hoje, organiza-te a fim de reabraçá-lo ditoso mais tarde, em condição de os ajudar, caso não esteja bem, ou de receber ajuda, se te encontrares em situação menos feliz. Por enquanto, confia na vida e de tua parte entrega-te a Deus, entrega-os a Deus, o excelso Pai de todos nós, que a ninguém deixa sem o seu sublime auxílio. Vivem os que morreram, prosseguindo na jornada. E vivemos nós aqui, prosseguindo na jornada física. A mensagem ela é de extremo cuidado, de extremo zelo para conosco. Joana, como sempre, muito amorosa, cuidando de todos os detalhes, fazendo-nos pensar em todos os pontos, que a gente possa pensar sobre isso, meus irmãos, nas estruturas da nossa convivência com a morte, nos preparando para ela e nos preparando para quando ela chega para aqueles que a gente tanto ama. Muita paz no coração de vocês, muita luz, que vocês tenham uma semana abençoada, feliz, cheia de conquistas espirituais, num trabalho sempre devotado ao bem. Fiquem com Deus. Até semana.